Quarta-feira, 26 de julho, bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques. Mais de 1 milhão de brasileiros que tinham dinheiro aplicado na poupança no fim dos anos 80 podem receber de volta a correção dos valores. A cada 16 segundos, uma tentativa de fraude é aplicada no país. O segmento de telefonia é o mais afetado. Transposição da linha férrea. Enquanto o projeto não sai do papel, a prefeitura vai tentando dar mais segurança para quem precisa cruzar o trilho para chegar em casa. As principais notícias de Votuporanga e região, a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A cada 16 segundos, uma tentativa de fraude é aplicada no país. O segmento de telefonia foi o mais afetado. Neste tipo de golpe, dados de consumidores são utilizados por criminosos para abertura de contas de celulares ou compra de aparelhos, por exemplo. Os dados são do indicador Serasa Experian de tentativas de fraude. Quando a fraude na telefonia funciona, ela serve como uma porta de entrada para os fraudadores aplicarem golpes de maior valor em outros setores da economia. Os golpistas costumam comprar telefones para ganharem um comprovante de residência e, assim, abrir contas em bancos para pegar talões de cheque e cartões de crédito e ainda fazer empréstimos bancários em nome de outras pessoas. Ao perceber uma fraude, denuncie no número 190. E mais de 1 milhão de brasileiros que tinham dinheiro aplicado na poupança no fim dos anos 80 podem receber de volta a correção dos valores. Isso porque na época dos planos econômicos, a poupança perdia valor frente à inflação. Hoje este montante pode chegar a 10 bilhões de reais. Poupar é uma coisa que Ézio sempre fez na vida. Mas no fim dos anos 1980, com o Plano Bresser, ele teve prejuízo na caderneta de poupança. Há 10 anos, luta na justiça para receber cerca de 15 mil reais. A poupança era no dia 1º. Então no dia 1º, eu estava na ponta da tabela. E aí fui prejudicado com essa virada. Houve essa perda significativa dos 8% sobre o valor que tinha na poupança, sobre o que eu tinha acumulado. Na Justiça Federal, tramitam há mais de 20 anos processos de milhares de poupadores que reclamam de perdas provocadas por mudanças bruscas de regras na correção monetária e juros aplicados nas contas da caderneta de poupança toda vez que o governo federal editava um novo plano econômico para conter a inflação. Com os planos Cruzado 1 e 2, Bresser e Verão, entre 1986 e 1987, e os planos Collor 1 em 1989 e o Collor 2 em 1990. Muita gente perdeu com a inflação e com os choques econômicos. Mas foi a economia popular, a caderneta de poupança, que mais sentiu impacto. As ações envolvem bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, mais de 900 mil pessoas poderiam ser beneficiadas, com o recebimento no valor total de cerca de 10 bilhões de reais. A Advocacia Geral da União planeja fechar no mês que vem um acordo entre bancos e os poupadores que tiveram prejuízos. O IDEC, que representa a maior parte das pessoas que entraram na justiça, quer que a decisão abranja todos que foram prejudicados na época. O banco é condenado a pagar os poupadores, o número de poupadores está escrito no papel, não é um número limitado. E por que bancos não pagam? Essa é a grande pergunta a ser feita. A solução do caso não precisa de acordo, é simplesmente fazer o pagamento. No Brasil, nós temos que entender que sentenças condenatórias, elas devem ser cumpridas.
E o brasileiro, como sempre, ficou com o prejuízo, né? A Federação Brasileira dos Bancos afirmou que não vai se pronunciar sobre um possível acordo. E você já olhou a nota fiscal depois que fez uma compra no supermercado? Se olhou, com certeza se assustou com o valor dos impostos, né? Eles estão por todos os cantos. Uma pesquisa da FEComércio mostrou que a população está mais consciente disso e que está sentindo o impacto dos tributos no dia a dia. Depois que o governo aumentou o imposto sobre os combustíveis, foram muitas as reações. Eu, por exemplo, meu carro está na garagem e eu não estou abastecendo para segurar a onda. Um absurdo aumentar um negócio desse, mas o nego não sabe fazer outra coisa, tem que fazer isso. Em São Paulo, o pato de 5 metros voltou a ser posto em frente à sede da Fiesp. Até o começo da noite de hoje, o impostômetro da Associação Comercial Paulista marcava quase 1 trilhão e 220 bilhões de reais arrecadados este ano. A carga tributária paga pelo brasileiro representa pouco mais de 30% do PIB do país. Nós queremos chegar ao caminho do ajuste fiscal? Sim. Com o aumento da arrecadação? Sim. De duas formas. Primeiro, estimulando o crescimento. Segundo, redistribuindo a carga tributária de uma forma equânime e não distorcida e concentrada como está agora. Uma pesquisa feita pelo Sistema FEComércio mostra que 80% dos brasileiros sabem que pagam algum tipo de imposto. Essa é a maior percepção da população sobre o impacto da carga tributária em 10 anos. Foram ouvidas 1.200 pessoas em 8 capitais e outras 64 cidades do país. Hoje você tem na nota fiscal uma legislação que exige a discriminação dos impostos. Então isso também contribuiu para nessa última década que o brasileiro reconhecesse mais, fosse mais consciente em relação aos impostos pagos. A pesquisa mostra também que a percepção cresce de acordo com o maior grau de instrução e de renda do entrevistado e que as mulheres são as mais conscientes. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, você paga um imposto embutido, né, de transporte, alguma coisa que você não está vendo. Quando você recebe uma conta de luz, você vê um imposto de uma tarifa de iluminação pública, que é aquele que você está vendo lá, né? Então, a gente paga vários impostos. De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Brasil é o último do ranking de 30 países quando o assunto é retorno dos impostos em qualidade da educação, da saúde e da segurança. Hoje o impostômetro já passou de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E agora vamos falar da região, as notícias de destaque no Região em 1 minuto. A perícia e a polícia devem apontar as causas do incêndio que terminou na morte de uma criança de 9 anos em Guaraci ontem. A menina portadora de deficiência física e mental morreu carbonizada. Ela estava em casa com a mãe e outra irmã, mas o fogo muito forte impediu o resgate. O incêndio teria começado na sala onde estava a menina de 9 anos e, por enquanto, ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. E um homem de 54 anos, morador de Guapiaçu, morreu no último domingo no Hospital de Base de São José do Rio Preto, vítima de meningite. Ele procurou atendimento no domingo e foi encaminhado para Rio Preto, mas acabou não resistindo. Outro paciente de 18 anos, também de Guapiaçu, está internado desde o início do mês pelo mesmo motivo. De acordo com a Vigilância de Saúde, os dois homens não eram parentes e não há risco de surto na cidade. Mas a Secretaria de Saúde está fazendo uma campanha para atualizar as cadernetas de vacinação. E um acidente entre 2 caminhões na rodovia Washington Luiz, em Cedral, deixou um motorista levemente ferido na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os 2 veículos seguiam pela rodovia com sentido a Rio Preto, quando um dos caminhões bateu na traseira do outro. O motorista teve ferimentos leves. O trecho da rodovia precisou ser temporariamente interditada, mas já está liberada. E essas são as notícias dessa quarta-feira. Até amanhã. Muita gente ainda está revoltada com o aumento de impostos nos combustíveis. Mas a Justiça Federal do Distrito Federal de Brasília suspendeu o reajuste das alíquotas do PIS e da COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A estudante Angélica tem os detalhes.
Olá, o juiz Renato Borelli entendeu que o reajuste é inconstitucional, por ter sido feito por decreto e não por projeto de lei. Para ele, os contribuintes não podem ser surpreendidos por uma cobrança não instituída ou majorada por lei, sob pena de ser lesado dos seus direitos fundamentais. Na decisão publicada nesta terça-feira, motivada por uma ação popular, o juiz diz que, ainda que aprovado em lei, o aumento dos encargos só poderão valer daqui a 90 dias, e não de imediato, conforme determinado pelo governo federal. Angélica Lima, para o TV O Jornal. E a previsão do governo é arrecadar mais de 10 bilhões de reais com o aumento do PIS/COFINS sobre os combustíveis, de modo a conseguir aí cumprir a meta fiscal de déficit primário de 139 bilhões para este ano. A Advocacia Geral da União disse que vai recorrer, ou melhor, já recorreu da decisão. Quem mora na zona sul de Votuporanga não vê a hora de sair a obra de transposição da linha férrea. Mas enquanto o projeto não sai do papel, a prefeitura vai tentando dar mais segurança para quem precisa cruzar o trilho. Esta semana estão sendo feitas algumas obras de melhorias por lá. Veja na reportagem. A obra foi um pedido do Ministério Público com o objetivo de dar maior segurança para pedestres e motoristas. No local, foram feitas 2 passarelas, além de um acesso à colônia da FEPASA. De acordo com o secretário de Obras, tudo deverá estar pronto ainda esta semana. Que agora só falta a parte de pintura, que é da Secretaria de Trânsito. Os moradores do local estão satisfeitos com a obra. Achei muito bom, porque primeiro estava muito ruim, esquisito, tinha muito acidente, tal. Tinha que atravessar por debaixo dos trem aí. Então, agora não, graças a Deus. Bem mais seguro? Nossa Senhora, bem mais seguro mesmo. E aqui em Votuporanga estão previstas 3 obras de transposição. Tudo para a passagem do trem pela cidade, tudo para que a passagem do trem pela cidade deixe de ser um incômodo, A previsão de investimento é de 12 milhões de reais. Esta verba será da concessionária da ferrovia e entra num pacote de ações sociais que ela precisa desenvolver. E a Prefeitura de Votuporanga abriu um concurso público para os cargos de educador infantil, PEB 1 e PEB 2, Artes. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Votuporanga, que é o votuporanga.sp.gov.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto, ao meio-dia. Prazo máximo para o pagamento da taxa, que é de R$ 50. E hoje em dia estamos acostumados a ver as crianças a usarem aí celulares, computadores, videogame quase o tempo todo, Mas será que ficar conectado nesses aparelhos em excesso faz bem? Veja quais as consequências nesta reportagem. Num mundo cada vez mais tecnológico, não são só os adultos que desfrutam dessas facilidades, como enviar mensagens, navegar pela internet ou até mesmo brincar com os joguinhos disponíveis. Uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia americana em vários países do mundo, com crianças entre 3 e 5 anos de idade, mostrou que 66% delas sabem jogar no computador, 47% utilizam o smartphone e apenas 14% sabem, por exemplo, amarrar um tênis sem a ajuda de alguém. Para alguns especialistas, o uso de tecnologias antes dos 12 anos de idade pode ser prejudicial no aprendizado das crianças. Para essa psicóloga, é preciso se adequar aos novos tempos. Nos dias de hoje, com tanta tecnologia à disposição, seja muito difícil para os pais evitarem completamente que as crianças tenham acesso à internet, a celular ou mesmo à televisão e jogos de videogames. Então eu acho que a questão é a monitoria dos pais, o controle dos pais e o limite de acesso a essas tecnologias. Marilza tem um neto de 2 anos e diz que ele usa o celular com a maior facilidade, inclusive para conversar com a vovó pelas redes sociais. Oi, vó! Oi, vó Maurita! Olha a minha vó Maurita. A internet hoje eu acho bastante preocupante. Nós temos que estar atentos com os nossos filhos, com as crianças,
porque existe algo bom e existe algo ruim também. Então eu procuro estar sempre observando, sempre atenta no que eles estão olhando. Andréia é mãe de Aniele, de 4 anos, e Ana Clara, de 11. Ela diz que a todo momento acompanha elas quando estão usando o celular. Eles acabam desenvolvendo isso praticamente sozinhos, né? Porque a gente usa, a irmã usa, o pai usa, e eles são muito espertos, né? Então a gente fica observando para ver realmente o que eles estão usando. Ela tem um celular, porém é só de vídeo mesmo, não tem chip, não tem nada. E a tecnologia, você tem que se adaptar, né? Porque é o que está na mão das crianças hoje em dia. Gostoso mexer no celular? Uhum. É difícil? Não. A psicóloga dá algumas dicas para pais e responsáveis para que as crianças usem a tecnologia sem maiores consequências. O tempo todo acompanhar, saber o que a criança está fazendo. Então, se é o videogame, que tipo de joguinhos ela está jogando, se é a internet, que sites ela está entrando, como os pais podem bloquear alguns sites, algumas palavras de pesquisa para que os sites sejam bloqueados e a criança não tenha acesso. Televisão, a mesma coisa, alguns canais bloqueados. E o tempo inteiro o pai conhecer o seu filho, saber o que ele está fazendo, conversar com ele e orientar. Porque às vezes, mesmo que os pais acompanhem, algumas coisas ela pode ter acesso ali. Então, o tempo inteiro o pai precisa conhecer o seu filho, conversar, orientar e acompanhar a educação, seja em relação às tecnologias, seja em relação a qualquer outro aspecto da vida da criança. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Votuporanga está em estado de atenção por conta da baixa umidade do ar. E tem futebol nos comentários de Josiano. A gente volta já. Chegou a hora da previsão do tempo, semana de baixa umidade. Vamos às temperaturas. Tempo segue estável em grande parte do estado, temperaturas muito parecidas com os últimos dias, né? Segue aí seco. Na capital paulista, o tempo fica ensolarado hoje e à noite o céu fica limpo, sem previsão de chuva. A máxima é de 27 e a mínima de 12 graus. Em Rio Preto, o sol aparece o dia todo, mas sem nuvens no céu. Já na parte da noite, o tempo fica aberto e ainda sem nuvens. A máxima é de 29 e a mínima chega aos 16 graus. Já que em Votuporanga, quarta-feira também será de sol e à noite o tempo pode ficar aberto, sem previsão de chuva também. A máxima é de 31 e a mínima fica nos 15 graus. E como a gente está em estado de atenção, né, por conta da baixa umidade do ar, o indicado é evitar exercícios físicos entre 11 da manhã e 3 da tarde. Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água e molhar os jardins. Permanecer aí em locais protegidos do sol e consumir água à vontade. Futebol! Hoje tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Josiano Garofolo, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. É verdade, os paulistas em campo, jogos decisivos, uma quarta-feira emocionante, principalmente para as partidas da Copa do Brasil. Chega aí a quartas de final e os jogos da volta, Luciano. Começar falando do Santos. O Santos joga na Vila Belmiro contra o Flamengo e precisa reverter uma desvantagem aí grande da equipe carioca. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-0. Agora o Santos vai com tudo aí, pelo menos para fazer o mesmo resultado, para que a partida vá para os pênaltis e por mais gols aí para se classificar à semifinal da Copa do Brasil. Pela mesma competição, depois de um jogaço na partida de ida, em que o Cruzeiro fez 3-0 no primeiro tempo, o Palmeiras empatou, fez 3 gols no segundo tempo, jogo 3-3 lá no Allianz Parque. Hoje é em Minas Gerais, o Palmeiras faz o jogo da volta, partida difícil contra o Cruzeiro, também valendo aí a vaga à semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras, lembrar que não pode empatar aí por menos de 3-3, então é melhor vencer o jogo, uma vitória simples, 1-0, garante o Palmeiras na próxima fase, mas não vai ser nada fácil não, viu, Luciano? O Palmeiras vai ter dificuldade. Rapidamente aqui passar as prováveis escalações de Santos e Palmeiras, começando pelo Santos,
terá Vanderlei, Vitor Ferraz voltando à lateral direita, Lucas Veríssimo e David Braz na zaga e Jean Mota na lateral esquerda. No meio, Yuri, Vecchio, Lucas Lima e o ataque aí com Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Já o Palmeiras, com bastante mistério, o técnico Cuca deve escalar o Jailson no gol, com Gian na lateral direita, Mina e Edu Dracena na zaga e Egídio na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Santos, Tietê e Zé Roberto ou Felipe Melo, Guerra ou Borja no ataque, com Dudu e Roger Guedes. E hoje também tem definição da Copa Sul-Americana, Corinthians em campo contra o glorioso Patriotas. Poderoso Patriotas. Poderoso, potência sul-americana, enfim. É o jogo da volta, mas vale lembrar que o Corinthians quase sofreu a primeira derrota aí em vários jogos aí, numa partida da ida contra os Patriotas. O gol foi marcado, o gol de empate do Corinthians aos 46 do segundo tempo. Mas mesmo assim, cá entre nós aqui, não deve ter dificuldade. O Corinthians vai poupar vários jogadores, o ataque inteiro está de folga. Então não deve ter dificuldade para passar pelos Patriotas hoje não. Passar pelos Patriotas e se classificar às oitavas da Copa Sul-Americana. Ou seja, Luciano, muito esporte, hoje muito futebol, né, para quem gosta aí, jogos de decisão nesta quarta-feira. E uma vantagem que a gente não vai reclamar dos cartolas, né, José? Nosso time pelo menos não vai ser batido. Uma folga nisso daí também, né? Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.